Livro de Lucas, capítulo 6, verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Pai, fala conosco nesse momento, Pai. Ministra ao nosso coração a Tua palavra, pois queremos ouvir e sair daqui, Senhor, edificado, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa passagem é bastante interessante, e o que é bonito em Jesus é que Jesus nunca pregou coisa difícil. Jesus foi um pregador simples, que trazia exemplos do cotidiano. Ele trazia exemplos que as pessoas entendiam. Ele está falando de construção, ele está falando de alicerce, ele está falando de casa. E eu quero trazer essa palavra para nós aqui essa noite. E a pergunta seria para nós aqui: em que nós estamos edificando a nossa vida? Em que nós estamos edificando a nossa vida? Jesus começa fazendo uma pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Todo aquele que ensinava naquela época de Jesus, ele era chamado de mestre. Alguém que ensinava e tinha discípulos, ele era chamado de mestre. Então Jesus passava na rua e as pessoas diziam: mestre, Senhor. Só que Jesus chama a atenção, irmãos, porque Jesus não era mestre de todos. Jesus só era mestre daqueles que se submetiam aos seus ensinamentos. Porque veja, alguém pode dizer assim com você: mãe, pai, e não ser o seu filho de sangue, e essa pessoa se submeter à sua autoridade, aos seus conselhos, ao seu carinho, ao seu puxão de orelha, e ele chama você com propriedade, mãe, pai, de consideração. Em contrapartida, você pode ter um filho de sangue que não atende e não se submete à sua autoridade. Como você pode ter alguém que você ama muito, que não é seu sangue, e você chama ele de filho e ele lhe chama de mãe, mas ele não se submete à sua vontade. Você fala, dá um conselho, ele não está nem aí, mas ele chama de mãe, ele chama de pai, mas é meramente ilustrativo. Não há submissão no sentido de ouvir e de atender. Jesus estava cheio, irmão, cheio. As pessoas diziam: mestre, traz uma palavra de sabedoria para nós. Senhor, Senhor, tu és o Rabi da Galileia. Aí Jesus chama o povo e diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus falou sobre o julgamento dos outros, quando ele falou sobre o julgamento
no versículo 37, ele disse assim: não julguem para que não sejam julgados. Quem julga será julgado. Depois ele disse assim: não pensem sobre vocês mesmos. Quando ele falou sobre as árvores e o fruto, ele disse assim: cada árvore produz o seu fruto de origem. E depois ele disse: o que vocês devem se preocupar de fato não é com o que os outros pensam sobre você, não é sobre o que você pensa sobre você, mas é o que Deus pensa sobre você. Alguém pode olhar para você e dizer assim: o irmão Melquisedeque não é crente, e isso lhe entristecer, porque você é. Você pode dizer assim: eu sou um crente salvo em Jesus, mas isso também não é tudo, nem o que os outros falam e nem o que você fala. O que verdadeiramente importa, Jesus estava dizendo, é o que Deus diz sobre mim e sobre você. É por isso que ele vai falar da edificação da casa sobre a rocha e sobre a areia. Tiago, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: porque se alguém ouve a palavra do Senhor e não cumpre, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho e depois se esquece. Você já teve algum dia que você estava apressado, ou que você se esqueceu por algum motivo? Você olhou no espelho, ajeitou o cabelo, as mulheres fez a maquiagem, os homens ajeitou o cabelo, passou o gel, e aí saiu, e depois se esqueceu como estava a sua face. Jesus diz assim, Tiago diz assim: esse homem que não pratica a palavra de Deus é como alguém que olha no espelho e se esquece como ele é. Quer dizer, ouve, mas o ouvir vai requerer de nós uma ação. Não ache, irmãos, que você vem para a igreja, ouve e é só ouvir. Cada vez que você ouve, há de ser cobrado de mim e de você uma ação. Uma ação. Porque se nós só ouvirmos, seremos como alguém que olha no espelho e se esquece como ele é, não se lembra mais, não sabe como ele é. O teste final não consiste em palavras, pois a religião rapidamente vai lhe dar um vocabulário de crente. Pai do Senhor, varão, minha benção, vaso de Deus, mulher de Deus, homem de Deus. Você pode reparar que assim que alguém se converte, rapidamente ele muda a roupa, muda o linguajar, muda o corte do cabelo, e você olha para ele, a Bíblia é maior que a sua. Lhe encontra no caminho: Pai do Senhor, vaso, Pai do Senhor, mulher de Deus. A religião rapidamente lhe ensina um vocabulário. Rapidamente você aprende a falar igual aos outros. Rapidamente. Os mais antigos vão lembrar: mancebo. Olha, mudou até o linguajar, sabe até falar como crente. Rapidamente vai aprender as músicas, porque a música é bonita, a música atrai. Rapidamente fecha os olhos e canta louvores a Deus. Rapidamente aprende versículo. Salmo 23, Salmo 46, Jeremias 33, 3. Rapidamente aprende. Só que isso é o que a religião nos ensina. Rapidamente você aprende a parecer um crente. Rapidamente você veste uma roupa de crente, linguajar de crente, e até se comporta como crente. Mas isso não significa que amamos a Deus, pois o que vai determinar realmente se você nasceu de novo
é se você obedece a palavra de Deus. Pode falar vaso, pode falar bênção, pode falar manto, pode se vestir de burca, pode ter cabelo nos pés, mas se não obedecer a palavra de Deus, não nasceu de novo. O que a Bíblia traz como termômetro para saber se de fato nascemos de novo é se a gente obedece a palavra de Deus. Veja que coisa interessante. A marca do verdadeiro cristão é a sua obediência ao seu Senhor. O que é que vai dizer, Diego, se eu verdadeiramente nasci de novo? Se você obedece. O que é que vai dizer que eu sou um crente de verdade? Se você obedece a palavra de Deus. Porque ouvir, todo mundo ouve, mas pode ser que você ouça, entre por um ouvido e saia por outro. Mas o verdadeiro crente, ele ouve e põe em prática aquilo que ele ouviu. Aí você pode dizer, mas Diego, eu opero milagres, eu expulso demônios, eu falo línguas estranhas, graças a Deus, mas isso não garante a você salvação. Salvação não é garantido por operação de milagres e prodígios. Você pode falar em línguas estranhas, mas ao mesmo tempo ter uma língua grande. Você pode operar milagre e ao mesmo tempo, com a tua própria boca, com a tua própria mão, matar pessoas. Você pode, ao mesmo tempo que expulsa demônio, você também invoca o pior das pessoas. Então, operação de milagre, prodígio, não é garantia de salvação. Por que não? Porque você pode ser usado por Deus e, pasmem, ainda assim não ser salvo, não obedecer a palavra de Deus. E pode isso, Diego? Pode, porque até o diabo opera milagre. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja bem o que a Bíblia vai falar sobre as ações do diabo. A esse cuja vinda é segurado a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A Bíblia está dizendo, irmãos, que o diabo opera prodígios da mentira. Prodígios da mentira. O anticristo, quando vier, está falando do anticristo, o espírito que é contra Cristo. Ele vai operar milagre, irmão. Ele vai operar prodígio. Ele vai revelar alguma coisa da sua vida do passado. Ele tem poder para isso. É o poder da mentira, é o prodígio da mentira, é baseado na injustiça. Então quer dizer, irmão, que alguém que fala em línguas, alguém que profetiza, alguém que expulsa demônios, ainda assim não garante salvação. Não garante salvação. Louvado seja Deus se você fala em línguas. Louvado seja Deus que você expulsa demônio. Louvado seja Deus que você profetiza. Continue buscando a Deus, continue adorando a Deus com expansão. Mas isso não garante a tua salvação. Isso não quer dizer que você verdadeiramente é salvo. O que quer dizer que você é salvo é se você obedece a palavra de Deus. Jesus combatia, irmão, com seriedade o amor apenas de lábio. Ele combatia. Mateus 15, verso 8: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu não sei se você já teve a experiência de ser iludido por alguém. Alguém disse a você: você é a mulher mais linda do mundo, você é o homem mais especial do mundo, eu amo você, por você eu daria a minha vida. Passou uma semana, a pessoa já estava com outro, a pessoa já estava com outra.
E você pensou, mas e os lábios cheios de amor, favos de mel? Jesus disse, eles se aproximam de mim com a sua boca e me honram com os seus lábios. Se nós, irmão, não gostamos de quem profere palavras mentirosas para nós, quem nos ilude, imagina Deus, irmão. Jesus tem uma coisa diferente. Jesus sonda o coração. Jesus, ele conhece o que está em nosso coração. Então ele tem autoridade para dizer, eu conheço quem se aproxima de mim apenas com a boca, e quem me honra apenas de lábio. Eu conheço. É preciso ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Veja, enganando-vos, quer dizer, não é enganando a quem ouve, é se auto-enganando. Enganando-vos, é enganando a quem ouve, mas também quem está falando está se enganando. Verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não cumpridor, assemelhar-o-ei ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem à palavra de Deus e nisso persevera, não sendo ouvinte, mas fazedor da obra, este tal será bem sucedido no seu feito. Certa feita, Jesus estava pregando, ensinando como ele sempre fazia. E se você acha que eu sou duro, irmão, você precisa ouvir o sermão de Jesus. É só você ler os sermões de Jesus e você vai perceber que Jesus nunca aliviou para ninguém, porque a preocupação de Jesus era com que as pessoas que lhe ouvem fossem morar no céu. Jesus nunca pregou para agradar ninguém, irmão, mas ele sempre pregou com misericórdia, compaixão, para que as pessoas que lhe ouvem atendessem ao seu convite. Certa feita, Jesus estava pregando e as pessoas foram embora, e Pedro chegou para Jesus e disse, Jesus, o povo está indo embora, muda o sermão, prega outra mensagem. Jesus disse assim, você também quer ir embora com eles? Depois Pedro disse, como eu posso ir embora, se só tu tem as palavras de vida eterna? Os homens ouviam Jesus pregar e diziam assim, ele prega diferente dos fariseus. Por quê? Porque o fariseu ensina, mas não faz. Jesus ensina e faz. Jesus ensina e pratica. Jesus tem autoridade para falar. Sabe o que é que garante a nós, irmão, autoridade para ensinar? Obedecer. O que garante a você, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, falar para alguém a palavra de Deus, é o teu testemunho, é a tua obediência a Deus. Isso vai garantir a você a autoridade. Mas eu não sei pregar, mas tem testemunho, abra a boca e prega. Mas eu tenho vergonha, tem testemunho, abre a boca e prega. Eu não sei por onde começar, tem testemunho, abre a boca e prega, porque quando ouvirem, vão dizer, ele prega, ela prega, como quem tem autoridade. Eu vejo na vida, eu vejo como cria os filhos, eu vejo como ama a sua esposa, eu vejo como trabalha, eu vejo como ele anda, e vão testemunhar, é um santo homem de Deus. É pecador, irmão, amém? Continua sendo pecador, mas o nosso testemunho nos dá autoridade
para dizer: é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Se estressa, se aperreia, grita, sente dor, mas o testemunho fala mais alto, em nome do Senhor Jesus. Construir sobre a rocha é obedecer o que Deus ordena. Construir a casa sobre a rocha é obedecer a palavra de Deus. Construir a casa sobre a areia é declarar obediência apenas de boca. Casa sobre a rocha, obediência. Casa sobre a areia, obediência apenas de lábio. Aí eu pergunto para vocês, irmãos: tem como a gente identificar quem obedece de boca e quem obedece de verdade? Não. Não. E isso também não compete a nós. Isso também não compete a nós. Ficar julgando quem obedece de boca ou quem obedece de verdade. Também não é nossa atribuição. Porque a verdade é que, se você for olhar o texto que a gente leu, os dois construtores construíram a casa semelhantemente. Ambos têm muita coisa em comum. Ambos têm muita coisa em comum. Os dois queriam construir uma casa bonita, uma casa forte, uma casa que eles pudessem passar o resto da sua vida. Os dois. Nenhum dos dois teve o pensamento assim: vou construir uma casa fraca, vou construir uma casa sobre areia e a areia vai levar depois. Nenhum teve. Do mesmo jeito que na igreja, ninguém vai para a igreja pensando assim: eu vou passar a minha vida na igreja e a minha eternidade no inferno. Ninguém pensa assim: eu vou passar a minha vida na igreja e a minha eternidade no inferno. Ninguém pensa assim. Porque as duas casas têm coisa em comum. Olhando para elas, são bonitas, são fortes, são casas bem localizadas. O problema é o alicerce. O problema é o alicerce. E o alicerce é a obediência a Deus. O alicerce é a obediência a Deus. Conversando com o nosso irmão Vanderlei, no nosso último alicerce que a gente teve semana passada, eu perguntei, o que é o alicerce, Vanderlei? E ele disse: o alicerce é o que vem antes da base. O alicerce é o que vem antes da base. Os pedreiros ou os curiosos que aqui estão, que ficaram olhando ou que ajudaram, quando você pensou em construir uma casa, você comprou primeiro o terreno. Comprou o terreno, cavou. Está cavando para quê, rapaz? Tão fundo. Calma, é o alicerce. Jogou ali o concreto, preparou o alicerce, depois você vem com a base. Não é isso? O alicerce é a tua obediência à palavra de Deus. O alicerce é a tua obediência à palavra de Deus. Alguém aqui vê o alicerce da igreja? Não, porque o alicerce está embaixo. Tem terra, tem tijolo, tem cal, tem tinta. A gente não vê o alicerce. Se a gente não vê o alicerce, não tem como a gente saber se a igreja está segura ou se ela vai desabar a qualquer momento. Quem construiu não está mais aqui, eu acho. Se tiver, a gente pergunta a ele depois. Foi Vanderlei? Está segura, Vanderlei? Graças a Deus. Diga amém, irmão, está segura. Graças a Deus, não vai desabar em cima de nós, irmão, em nome de Jesus. Porque foi alicerçada, não foi, varão? Foi alicerçada. Então, irmãos, graças a Deus, temos ali um dos que trabalharam e disse: eu assevero, o alicerce foi cavado com profundidade e foi seguro, foi bem feito. Agora eu pergunto para você: quando você olha para mim ou para o teu irmão que está do teu lado, dá para você confiar que o alicerce dele é seguro?
Dá para confiar que o alicerce dele foi bem cavado, bem concretado? Sabe qual é a resposta? Não. E isso também não nos interessa, porque a preocupação é eu comigo mesmo, não é eu com o meu próximo, é eu com Diego. Quando eu penso no alicerce, que é a obediência, a gente vai olhar para essas duas casas, estão lá bonitas, já foram inauguradas, móveis novos, a família alegre, só que de repente vem a chuva, vem enchente. Isso quer dizer que vem a crise, vem os problemas, vem as tentações. Se o termômetro do crente é a obediência, o que vai determinar se o crente tem o alicerce na obediência são as crises da vida, são as tentações da vida. Porque você pode dizer: hoje eu estou muito forte, eu estou muito alegre e estou cheio do Espírito Santo. Amanhã você vai procurar um emprego e não encontra. Amanhã você vai fazer um exame e não consegue. Quando você volta para casa, volta desanimado, volta triste, abatido. E isso começa a esmorecer a tua fé. E isso começa a fazer com que a tua fé baixe. Sabe o que é que significa? Que o teu alicerce não é a obediência do Senhor. Vem o vento, vem a chuva, vem a enchente, e consegue derrubar aquela casa. Mas ela é tão bonita, tem aparência, mas ela tem uma estrutura tão bonita, olhando de fora, tem aparência. Mas o problema não é a aparência, o problema é a estrutura. O problema, irmão, nunca foi o que a gente vê, porque o que a gente vê é um reflexo do que você é por dentro. É o reflexo. Quando o nosso alicerce é a obediência, vem as crises, vem as tentações, vem os aperreios, vem as provações, e você fica lá: diga ao fraco, sou forte. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A chuva vem, o alicerce balança, não balança, é a obediência. As paredes sofrem, o teto sofre, é castigado. Mas louvado seja Deus, que na noite escura você se lembra que o sol da justiça vai brilhar durante o dia. Na noite de choro você se lembra que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. As lutas vêm e você se lembra: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. As tentações vêm, aí você se lembra da palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você se lembra que nós sozinhos não conseguimos, aí você se lembra que tem um Consolador, o amigo Espírito Santo, aonde Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro parecido comigo, igualzinho, para estar ao lado. Paracleto, está ao lado. O Espírito Santo nunca se afasta de você. Enquanto você estiver com Deus, o Espírito Santo nunca vai te abandonar. Sabe aquela tentação que você enfrenta, que você passa? Lembra-te nesta noite, o Espírito Santo está do teu lado. Sabe aquela provação que você enfrenta? O Espírito Santo está do teu lado. Sabe aquelas provocações que você ouve? O Espírito Santo está do teu lado. Sabe a crise que você está enfrentando? O Espírito Santo está do teu lado. Tem coisa que você sabe que você não aguenta, tem coisa que você sabe que você quase desiste, tem coisa que você sabe que dá vontade de parar. São as chuvas,
são as correntezas, são os fortes ventos, mas nessa noite o Espírito Santo te lembra: o alicerce que segura a casa é a obediência. Seja obediente, irmãos. Um dia, por causa da obediência, 3 jovens entraram na fornalha de fogo. Se prostrem, é a melhor coisa a se fazer. Se não se prostrarem, vai ser lançado na fornalha de fogo. E tem mais, vamos aquecer 7 vezes mais, e a gente vai colocar um monte de pano, algodão em vocês, para vocês queimarem. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam da seguinte forma: ó rei, sobre este assunto, obediência, não precisamos te responder. Os nossos alicerces, forjado em Jerusalém, terra do meu pai e da minha mãe, terra do nosso Deus, é a obediência. Joga na fornalha, joga. Os homens que jogaram na fornalha pegaram fogo e morreram. Os 3 caíram dentro da fornalha e não pegaram fogo, porque o fogo consumidor estava dentro da fornalha. Quem é esse 4º homem? A aparência dele é igual ao Filho dos deuses. O próprio Senhor Jesus estava naquele lugar. O próprio alicerce, o Deus que dizia assim: obedece. Lembra do ensinamento do teu pai, lembra do ensinamento da tua mãe, lembra das histórias que você ouviu, lembra dos milagres que eu operei no Egito, lembra do que eu fiz na vida de Gideão, lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó. Temos alicerce, rei. Temos alicerce. Joga na fornalha, mas a gente não abre mão da obediência a Deus. Quando eles caem na fornalha, aleluia, eles começam a andar, irmão, a andar, porque a obediência talvez não te livre, irmãos, da consequência de ser fiel a Deus. A consequência de ser fiel a Deus, às vezes será alguma coisa contra a tua vida, contra teu caráter, contra a tua vida profissional, contra a tua vida na escola estudantil, contra alguma coisa dentro da tua casa. É a consequência de ser obediente a Deus. Mas a consequência de ser obediente a Deus, vinda do céu, não se compara. Não se compara. Ser obediente a Deus não se compara com a consequência que os homens e o diabo trará sobre nós em ser obediente. Em ser obediente, eles ganharam a fornalha, mas em ser obediente vindo do céu, eles ganharam um grande livramento. Creia nessa noite que o teu alicerce possa estar a obediência. Deixa a crise vir, irmão. Deixa a tentação vir. Deixa as lutas vir. Deixa alguém se levantar. Deixa alguém te perseguir. Mas se o teu alicerce for a obediência, diabo nenhum vai tirar você da onde Deus quer te levar. Em nome do Senhor Jesus. Creia nessa palavra, porque eu creio, irmãos, que se nós estivermos alicerçados, não seremos abalados. Quantas pessoas tinham muito fervor, muita alegria, muito talento, e não estão mais em nosso meio, se afastaram, a casa caiu. Sabe por que a casa caiu? Porque vivia dubiamente, era crente na igreja e não era crente na rua, falava vaso, manto,
e na rua falava palavrão, xingava, falava coisas bonitas, cantava louvores belamente, mas ao mesmo tempo estava cantando também ao diabo. Deus não tolera quem vive vida dupla. O julgamento chegará sobre nós, sobre mim e sobre você, e o julgamento será as crises, tentações, provações, que vão dizer se a gente está alicerçado na obediência ou não.